Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Aqui é a missionária Marta, hoje é dia 6/4/2025. O Senhor quer que sigamos em obediência, obedecendo a Ele em todas as coisas, exclusivamente a Ele. E o Senhor quer obediência e não sacrifício. Glória a Deus, aleluia. Estou aqui por obediência em nome de Jesus. Amém? Para seguir em nome de Jesus, cumprindo com os que o Senhor me pede para cumprir nesse tempo. Em seu nome. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, a palavra que o Senhor me deu hoje e as palavras que Ele ministrou no meu coração, na verdade Ele vem ministrando já faz um tempo longo que o Senhor vem ministrando essas coisas na minha vida, e hoje especificamente me sentei para poder escrever as coisas que me induzia a escrever o Senhor. E ele falava o seguinte, que o processo da religião impregnou no coração do meu povo. As doutrinas dos homens se transformou em objeto de seus cultos. Os seus ensinamentos cauterizaram o seu entendimento, o entendimento de muitos, onde já não compreendem e não sabem viver ou me buscar sem dar culto às suas razões. Porque as suas razões e os seus entendimentos se tornaram mais importantes do que o seu Deus. Suas tradições religiosas são as suas maiores prioridades. Aqui o Senhor está falando de crentes. Carentes de entendimento, confundem os conceitos, faltos de discernimento, mergulham em suas doutrinas, ensinanças de homens contaminadas com as dos espíritos de engano. Suas cegueiras não os permitem ver, o qual longe estão da minha presença. Carente da minha presença, andam cegos e surdos, mas vê e não vê e não escutam. Arredios, andam como manada sem líder, ovelhas sem pastor. Esqueceram o seu Criador e já não lembram do seu estatuto. A verdade a deixaram para trás. Com as suas bocas me confessa seus amores. Com o seu coração me traem. Porque os seus corações amam mais o torto do que o direito. Homens de vãs palavras, homens cheios de si mesmo. Que nojo sinto das suas vestimentas, suas roupas bem passadas, suas aparências de santos. Em vocês não há mais perfume de adoração. Suas iniquidades chegou ao meu nariz, e minha ira já quase se derrama sobre todos vocês perversos. Santos de fachada, eu sei as suas obras e vejo o que pensas e o que maquina os seus corações. Eu te pergunto, aproveitará a última chance que eu estou te dando? Antes que venha e se perca para sempre? Vocês que possuem cara de piedade, mas odeiam seu irmão, vestidos de inveja, cobertos por ódio, ressentimento, rancor e falta de perdão, faltos em misericórdia. Até quando cocheará entre dois pensamentos? Decidam-se se querem servir Baal
homens que dizem ser irmãos na fé, crentes, decidam e vai de trás de Baal? Decidam se querem servir o seu Deus e venha atrás do seu Deus? Por que rejeita a verdade, amando mais a mentira? Que dizem torto ao direito e ao direito torto. Ao bem dizem mal e ao mal dizem bem. Acorda, igreja minha, desperta, noiva. Deixe os seus caminhos tortuosos, endireite as suas veredas e andem nos meus caminhos. Eu sou o Senhor Jeová, Deus de Isaque, Deus de Abraão, Deus de Jacó. Venho hoje sobre a sua casa para fazer um concerto contigo. Venho mudar seus conceitos, arranco suas tradições e tiro da sua boca o nome dos seus ídolos. E coloco o meu. O nome novo te darei. Volte para mim, para que te exalte e te faça assentar em lugares altos. Se humilhe e eu te exalto. Volte ao primeiro amor, volte às obras antigas. Te falarei como um dia te falei. Te mostrarei, te revelarei meus segredos, se humilhar e me buscar de todo o seu coração. Tenho desejo sobre ti de amor, desejo de paz. Isso é o que eu tenho para você. Volte para mim. Você que se considera convertido, eres convertido a sistemas e doutrinas e fundamentos de homem. Eu te peço, converta-se a mim. Quebrem os odres velhos e construa odres novos, porque vinho novo não quero trazer sobre ti e te encher. Porque vinho novo eu quero trazer sobre ti e te encher, e nunca mais será vazio ou sentirá vazio sem a minha presença. Saiam destas doutrinas, saiam desta religião e se converta ao meu espírito. Sejam exclusivamente meus, diz o Senhor, mesmo que isso te custe a vida. Deixe as aparências, deixe os status. Não necessita agradar ao mundo. Viva para agradar o seu Deus. Tirem os altares em suas vidas. Amem mais a vida em mim do que a vida no mundo. Este mundo não tem nada para te oferecer, a não ser morte eterna. Porque procura com aparência? Porque preocupa com a aparência para agradar ao mundo e ao que estão nele? Querem viver de aparência e serem aprovados pelos que eu desaprovo? O que tem você com eles? Que comunhão tem as trevas com a luz? Vivam somente para mim. Não deem poder às pessoas em suas vidas, que eu tenho tirado o poder deles sobre vocês. Eu os conheço e sei as suas obras, e as suas obras são de maldade. São sepulcros caiados. Afastem-se dos que eu afastei de ti. Que eles se acerquem a ti, não você se acerque a ele. Estes pecadores não são exemplos para vocês. Sejam vocês exemplos de santidade para eles. Glória a Deus, aleluias. Essa é a palavra do Senhor. Amém? O que o Senhor ministrou no meu coração e eu fui escrevendo em nome de Jesus.
Amados irmãos, em relação a odres velhos, são conceitos, são ensinanças velhas, tá? Que o Senhor quer tirar de nós. São conceitos religiosos, conceitos que foram ensinados, tá? Doutrinas de homens. Esses são os que formam em nós odres velhos. E o odre novo que o Senhor quer trazer são revelações novas. São profecias, são mistérios novos que o Senhor quer derramar em nós. Esse vinho novo, essa revelação nova, palavra que vem direto do trono. Mas à medida que você está cheio da ensinança velha e não sabe analisar, não sabe discernir, você não coloca à prova todas essas ensinanças diante da presença do Senhor para discernir o que vem da parte do Senhor, o que não vem, nunca que esses odres cheios de coisas de vinho velho, não vai aceitar receber esse vinho novo, porque o vinho novo ele vai estourar o odre velho. O odre velho não vai resistir, ele não tem resistência para suportar. Então, por isso que aonde há uma má ensinança, não cabe uma boa ensinança, porque essa pessoa está com a mente cauterizada. Esse odre já está cauterizado. Esse odre, vamos dizer que ele já está com rachaduras pequenas. Ele já está comprometido. Então, quando o Senhor despeja esse vinho novo, esse odre não vai conseguir reter essas informações, essas revelações da parte do Senhor. E muitas das vezes esses odres, como tem isso como certo, isso como uma ensinança correta, uma doutrina correta, e são doutrinas de homens, eles vão bater na tecla disso até o final. E não vão deixar o Espírito Santo moldar as suas vidas e moldar o seu entendimento. Então, por isso o Senhor diz que são faltos de entendimento, faltos de discernimento. E por se acaso é você, esse odre velho, que está dentro de conceitos velhos, dentro da religiosidade, dos conceitos que você aprendeu, da forma que você aprendeu a cultuar o Senhor, e você, como você aprendeu isso como religião, isso se tornou religioso na sua vida. É dessa mesma forma que você cultua. É dessa mesma forma e com essa mesma atitude que você vai diante esse altar, na presença do Senhor, vai congregar nessa congregação. E o que acontece com isso? Nunca há revelação, está estagnado. E você mesmo sente essa estagnação na sua vida. Porque em mim não manifesta algo novo? Porque em mim não manifesta a presença do Senhor? Porque você está cheio já. E para nós sermos, para um vaso ser cheio, um vaso necessita esvaziar. Para ser cheio novamente. O Senhor não vai encher um vaso que está cheio. O Senhor não vai misturar os vinhos, o vinho novo com o vinho velho. Não vai fazer essa mistura. O Senhor quer dar-te algo novo, algo diferente. Por isso, vocês têm que estar atentos a tudo que o Senhor falar e a todos os sinais que o Senhor trazer para esse tempo, porque o Senhor está fazendo um movimento muito grande no nosso meio. Por quê? O Senhor, além de limpar o candelabro, as lâmpadas, o Senhor está selecionando e separando o que é ovelha e o que não é. Então vai haver essa separação. E muitos nesse tempo não são ovelhas. Muitos não são ovelhas. E muitos no meio de nós estão querendo se transformar também, ficar a imagem desses que não são ovelhas. A imagem desses lobos, seguindo os lobos. Querem uivar também. Por causa desse conceito religioso
que martela na mente e no coração das pessoas. Por quê? Criaram um conceito sobre a religião, criaram um conceito sobre como buscar o Senhor e pensam que é dessa forma. Para buscar o Senhor é santificar, separar do mundo, separar das coisas desse mundo. É buscar eu mesmo essa presença. É purificar minha mente, purificar meu coração, deixar o ódio, deixar os rancores, os sentimentos. Limpar o coração, purificar. E a purificação, agora o Senhor nos chama para circuncidar nosso coração. Temos que ter um coração circuncidado diante da presença do Senhor. E é isso que o Senhor está nos chamando nesse tempo. A santificarmos mais, porque sem santidade ninguém verá a Deus. A estar exclusivamente buscando ao Senhor, ser seguidores de Deus, não seguidores de homens. É um absurdo ver mulheres que eram em outro tempo grandemente usadas pelo Senhor, continuam sendo mulheres de jejum, continuam sendo mulheres de oração, mas agora os seus corações estão voltados para os seus líderes, porque os seus líderes se tornaram deuses, estão endeusando os seus líderes, porque viram neles uma figura de santidade, mas na realidade quem vê o coração é Deus. E esses líderes bonitos, que muitos de vocês seguem e amam e colocaram no lugar de Deus, são pessoas que estão sendo desaprovadas pelo Senhor. Então, quando vocês for pensar em relação ao outro líder da outra igreja, não pensa em relação a você mesmo. Pensa em relação ao seu ídolo, ao seu líder, que se transformou também em um ídolo para você. Analisa se isso está acontecendo com você, porque se trata da sua salvação e não do outro. Porque nós criamos um conceito nosso errado de que nós estamos certos em tudo e que sempre é o outro que está errado. Não tiramos a trave dos nossos olhos e não olhamos nós mesmos. Somos esses odres velhos, cheios de nós mesmos, cheios dessa velha doutrina de homens e às vezes até mesmo de demônios, porque existe uma quantidade enorme que estão dizendo Senhor, 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 mas seguem completamente doutrinas de homens, doutrinas de demônios, e não estão se dando conta. E o Senhor tem uma urgência em chamar de volta essas pessoas que um dia estavam no primeiro amor e que agora já não conseguem escutar a direção nem a voz do Senhor, porque suas mentes se cauterizaram. Por que vocês não oram por vocês? Senhor Deus, descauteriza a minha mente. Abre o meu entendimento para que eu veja. Tira a cegueira de mim. Tira a surdez espiritual de mim. Ajuda-me, Senhor. E se eu pecar contra ti, Senhor, me corrige o mais rápido. E não afasta de mim o teu espírito. Para que o Senhor manifeste sobre a sua vida. E que se estiver no erro, volte atrás imediatamente. Porque a palavra é para você, não é para o fulano ou ciclano. Deus está falando com você especificamente. E é você que, se está errado, tem que consertar. É você que Deus está chamando. É você que Deus quer no altar dele, na presença dele. Porque é você que Deus quer usar nesse tempo.
É você que Deus quer exaltar. É você que Deus quer colocar em lugares altos. Mas para isso necessita fazer um concerto diante da presença do Senhor. Humilhando na presença dele, arrependendo, analisando suas obras. Analisando tudo em você mesmo. Mudando a sua forma de ser. Mudando os seus conceitos e a sua conduta em relação a buscar ao Senhor. Orar nas madrugadas, orar todo dia, estar em espírito, jejuar, estar na presença do Senhor todo o tempo, ser prudente, ter temor. Pedir o Espírito de Deus para manifestar sobre a sua vida os dons e abrir esse discernimento se necessário for. Porque não podemos dizer Senhor, Senhor, e quando chegar a esse determinado ponto, a porta fechar nas nossas caras. E o Senhor dizer, eu não te conheço. Não podemos ser essas pessoas. Porque às vezes nos enganamos a nós mesmos, pensando que talvez não seríamos essas pessoas. A palavra do Senhor diz que o nosso coração é muito enganoso e nos engana a nós mesmos. Então, que tal pedir ao Senhor para revelar se há em nós algum engano? E se o nosso coração está sendo presunçoso para falar e para passar uma imagem de nós que na realidade não é para Deus. Porque o Senhor, Ele sonda o nosso coração e Ele vai analisar como eu estou verdadeiramente. Eu tenho orado e falei com o Senhor. Permita-me olhar a mim mesma conforme os teus olhos. Permita-me olhar para dentro de mim como tu me olhas, para ver se há algum caminho mau em mim, para ter o tempo necessário para endireitar, para mudar de direção se necessário for, mas não posso, Senhor, errar ou pecar contra ti. Ajuda-me, Senhor, a manter a santidade, manter a prudência, a falar o que tu mandas falar, Senhor, e a me calar quando tu não falas na minha boca para poder calar, para não ser presunçosa diante da tua presença e pecar contra ti. E as orações que nós fazemos, o Senhor escuta todas. As orações que você tem clamado, mesmo que às vezes esteja em falta com o Senhor, Ele tem escutado. Ele tem escutado e Ele vai considerar todas essas orações, porque já está no seu altar. As lágrimas que você derramou está no altar do Senhor, já foram colhidas pelo Senhor. E isso tem um valor espiritual muito grande para o Senhor. Senhor, a sua palavra tem muito valor para Ele. Ele não vai deixar de desconsiderar nenhum versículo e nenhuma promessa que tem feito para a sua vida. Não se preocupe com os acontecimentos, com as coisas que necessita que aconteça agora. Preocupe com a sua salvação. Não preocupe com as bênçãos materiais que você está clamando no altar do Senhor. Porque se é da parte do Senhor, vai vir e virá no seu tempo. No tempo de Deus e não no seu. Por que andas ansioso com as coisas desse mundo? O Senhor quer ver você ansioso, ansiosa com as coisas dele. Porque para isso Ele te chamou. Para isso Ele colocou você dentro desse tempo. Vivendo dentro desse tempo. Um tempo tão forte, um tempo tão poderoso. Onde só alguns escolhidos iam poder suportar e estar nesse tempo. Necessitamos levar as coisas espirituais que o Senhor tem nos falado ao nosso entendimento para compreender as coisas espirituais.
Amém, amados irmãos? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor siga te edificando em nome de Jesus e que a mão do Senhor, o braço do Senhor esteja estendido sobre a sua vida, te guardando em todas as coisas, em nome de Jesus, dando-te livramento, em nome de Jesus. Amém? Um abraço.